Olá, gente, paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão entrando na live agora. Comecei mais tarde hoje. Comecei um pouco tarde, hoje é aniversário da minha filha e tivemos que se atrasamos um pouquinho, tá bom? Fazer um bate-papo com vocês aqui sobre escatologia. Gente, a caixinha de pergunta vai estar aberta. E vocês podem clicar nela aí e já colocar a sua pergunta, tá certo? Para a gente responder hoje. Hoje será uma live que a gente vai responder sobre muitas perguntas. Nós iremos falar sobre eminência, Templo de Jerusalém, certo? Base bíblica para o Messias. Mas eu vou deixar essas primeiras 20 minutos para a gente responder perguntas sobre o Apocalipse. E já tem uma pergunta aqui, que já mandaram para mim hoje, e aí eu vou começar com ela, e vocês podem colocar a perguntinha na caixinha de pergunta aí, viu? Quando eu terminar de responder essa, eu vou clicar na caixinha de pergunta e a gente vai responder outra live. Algumas pessoas perguntou a mim sobre a mudança do horário, foi porque muita gente não assistia live por causa do trabalho, e outros porque estavam saindo para a faculdade, e não dava tempo para assistir as lives. Então, a gente resolveu mudar os horários, mas não os dias, tá bom? Ok, gente? Vamos para cá? Chegou uma pergunta para mim hoje. Na verdade, mandaram essa pergunta antes de ontem. Eu vim olhar hoje a pergunta. Foi o seguinte: Ubirajara, aonde estará a igreja, a noiva do Cordeiro? Aonde ela estará? Do capítulo 4 ao capítulo 18 do livro do Apocalipse, ou capítulo 19, desculpa, de 4 a 19 do Apocalipse, onde estará a igreja? Vamos responder da seguinte forma, tá bom? Existe na escatologia bíblica, gente, 3 escolas. Elas são escolas que defendem posições acadêmicas, ou seja, existem os pré-tribulacionistas, pré-milenista, dispensacionalista e clássico. Existem os amilenistas e meso-tribulacionista e pós-tribulacionista e pós-milenista. Essas correntes teológicas, elas defendem posicionamento dentro do âmbito da volta de Cristo e os acontecimentos do Apocalipse. Ok? Como eu não vou entrar nessa área, para não deixar vocês confusos, eu vou apenas explicar um ponto, ou melhor dizendo, eu vou explicar um conceito teológico baseado sobre essa temática. O pastor Edilson, que entrou agora, ele já me fez muitas perguntas sobre o estado intermediário dos mortos, ok? Mas hoje eu vou responder algumas perguntas em 20 minutos, depois a gente vai entrar no assunto sobre o terceiro templo de Jerusalém, tá certo? Eu até preparei uma matéria interessante. Gente, em primeiro lugar, antes de responder essa pergunta,
Quem puder, depois no meu direct, certo? E procurar comigo. Birajara, passa para mim aquele endereço. Eu sou amante dessas duas revistas aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. E é com elas que vocês encontrarão muitas respostas. Tá aqui. Tá bem? Ok? Notícia de Israel, certo? Que é a revista que eu amo mais. E Chamada da Meia-Noite. São revistas simples que você pode fazer assinatura, tá certo? Chamada.com.br, chamadameianoite.com.br. E você pode entrar no site, tá certo? www.chamada.com.br. Você entra lá e você pode fazer assinatura das duas revistas anualmente, para receber todos os meses, durante 12 meses, 24 revistas, 12 cada uma. E aqui você vai encontrar todas as respostas suas para a escatologia bíblica. E eu tenho aqui um monte delas aqui, tá certo? Introdução ao livro de Jeremias, tá certo? Receita para ser feliz. Eu tenho essa, rumo à globalização. Base bíblica para a volta de Cristo. O noivo esquecido. Batalhando a fé nos últimos dias. Pesach, as 4 taças. Eu vou fazer uma live sobre essas 4 taças aqui, cerimônia que é feita em judaica, nos judeus. As 4 taças, tá certo? A grande virada. Páscoa, como tudo começou, tá certo? O início em Gósen, quando Deus mandou matar os primogênitos. Batalhando pela fé, a gente vai falar sobre a questão da apostasia, anjos de juízo. O maior de todos os presentes, falando da vinda de Cristo, a primeira vinda. Caminhos de Deus com Israel e a igreja. Qual é a similaridade que tem Deus, a família e a igreja. Eu tenho um catálogo aqui, que é interessante. Vocês podem até depois pedir a mim que eu mando para vocês. Ou melhor, eu passo para vocês no WhatsApp, tá bom? Promessas para a família judaica. Alegra-te, ó Israel, com o Senhor teu Deus, ou com Deus te ama, porque os cristãos devem amar Israel. Lições do selo de Jeremias 36, é muito bom. Judeus que não podem ser, ou o judeu que não pode ser Deus. Deixa eu ver outra aqui. Concentrando o foco em Israel. E essa que eu gosto demais, que é uma defesa que eu faço daqui, ó. A partida em 2 Tessalonicenses 2, que aqui é onde a gente mata o posicionamento pós-tribulacionista, tá certo? Dessa revista, que é a Bíblia de acordo com Hollywood, e o segredo da autoajuda bíblica. E também as duas últimas que eu tenho aqui. Profecias enlouquecidas e a fuga de Israel. Por que eu estou mostrando essa revista? Porque a partir de hoje eu vou fazer algumas lives de punho escatológico sobre Israel, sobre 70 semanas de Israel, terceiro tempo de Israel, o restante que estão no mundo chamado de diáspora, tá certo? Os nazistas invadiram o boicote dos judeus e continuando dali para o Holocausto. Eu vou falar sobre tudo isso a partir de hoje, sobre profecias concernentes a Israel. Mas me fizeram uma pergunta, eu vou logo nela para responder para você. O Birajara, onde está a igreja? Do capítulo 4 ao capítulo de número 19 do livro do Apocalipse, tá bom? Então nós vamos responder para vocês bem rapidinho. Quem não tem meu livro pode adquirir através do WhatsApp, e quem mora no Santa Delmira pode adquirir com o Jaeverson na sua loja Story, aí pertinho do Queiroz, do Santa Delmira. Onde está a igreja? Em Apocalipse 4, 19. Ou seja, eu até escrevi isso aqui, fica melhor para vocês verem. Onde está a igreja durante os 7 anos da tribulação aqui na terra? A partir do momento que a igreja foi arrebatada, a Bíblia diz que haverá um tempo de 7 anos de tribulação aqui na terra. Segundo a visão pré-tribulacionista, a igreja não estará aqui na terra, estará no céu. Aí a pergunta é, descrito em Apocalipse capítulo 4, 19, se os pós-tribulacionismo estivesse correto, era de esperar que viesse menção da igreja presente na terra durante aquele período. No entanto, esse não é o cenário que encontramos em Apocalipse 4:19. E investigamos muitos detalhes de Apocalipse 4:19. O autor demonstra que a igreja é retratada no céu com Cristo, pois foi arrebatada antes do início da tribulação. Lendo esse capítulo, certo? Você vai descobrir o apoio maciço da posição pré-tribulacionista quanto a este assunto. Aí vamos para cá.
eu vou responder baseado sobre os livros que eu tenho aqui na minha mão e também sobre a informação que eu tenho dos meus estudos, tá bom? Segura isso aqui, é muito interessante. Vamos lá, gente. O imperador romano Domiciano havia banido o apóstolo o apóstolo João, para a ilha de Patmos, em Centro. No ano de 93 a 96, nesse período, quem era o imperador da época era um imperador chamado Domiciano. Domiciano era o imperador da época e ele havia banido o apóstolo São João para a ilha de Patmos, lá no mar Egeu, chamada de Palmosa, tá certo? Se você vai encontrar isso em Apocalipse 1:9, o próprio João escreve e diz que estava na ilha de Patmos. Então foi ali que João recebeu a ordem de Jesus. Olha o que ele diz a Bíblia. O que vê, escreve num livro e manda às 7 igrejas da Ásia, capítulo 1, versículo 11 em diante. Então João registrou o que viu e enviou a sua obra às 7 igrejas localizadas. Igrejas, no plural. Igrejas locais situadas na cidade-chave da província romana, na Ásia. E todo mundo conhece que era Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia, Laodiceia. Vou repetir. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas da Ásia, ok? O conteúdo do livro de Apocalipse pode ser dividido em 3 partes. Eu divido em 5 porque eu coloco o prólogo, que é uma pequena introdução, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. E também coloco no capítulo 22, versículos 18 em diante, que é chamado de epílogo, que é a conclusão. Prólogo e epílogo. Introdução e conclusão. Dentro dessa introdução, arcabouço mesmo arcabouço do livro, nós dividimos o livro do Apocalipse em 3 partes. E a Bíblia é quem diz isso aqui, Apocalipse 1:19. O conteúdo do livro do Apocalipse pode ser dividido em 3 partes? Pode, virar. Como assim? Com base em quê? Com base na ordem de Cristo. Ele disse, escreve, ok? Pois as coisas que vistes, as coisas que João viu, qual foi? O Cristo glorificado entre 7 castiçais de ouro, tá certo? Ele viu Jesus entre 7 candeeiros, ou 7 castiçais de ouro, seu rosto como o sol, seus pés como latão reluzente, vestido de uma veste comprida, um cinto de ouro, 7 estrelas na sua mão direita, seus cabelos brancos como a lã, cheio de diadema, seus olhos como chama de fogo, sua boca sai espada do espio, sua voz como a majestade das águas, seu rosto como o sol. As coisas que viste, João viu Cristo glorificado. Em seguida o texto diz o seguinte, as coisas que são, o que são as 7 igrejas da Ásia, que compõem o capítulo 2 ao capítulo 3 de Apocalipse. Já o capítulo 4 e verso 1, João começa o livro dizendo, depois dessas coisas, capítulo 4 de Apocalipse, e versículo de número 1, Apocalipse 4, 1, diz assim, depois destas coisas, que coisas são essas? O livro começa falando depois destas coisas. Que coisas são essas, Birajara? As coisas que são e que vistes. Diz a Bíblia que João olhou e havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que João viu, que como de trombeta, que soava fortemente, falou com ele dizendo, sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que em breve hão de acontecer futuro, ok? As coisas que são passado, as coisas que viste, passado, as coisas que são presente, as coisas que hão de vir, são falando de futuro, ok? Aí continua de novo. O que é que João acaba de ver? Ele tiveram uma visão simbólica de Jesus Cristo de pé entre 7 candelabros, ou 7 candeeiros, que representa as 7 igrejas. Ele mesmo que diz que os 7 candeeiros, ou 7 castiçais, representa a igreja, ok? Esse conteúdo constitui a parte do passado do livro. As coisas que vistes, a parte presente, que eu disse agora, as coisas que são, e a parte futura, que pode ser vista, ou melhor, as coisas que são, que pode ser vista e detalhado sobre as 7 igrejas da Ásia, e depois dessas coisas, que é chamada no grego de metatauta. Metatauta no grego significa depois dessas coisas, que dá início à divisão correta do livro, tá certo? Dividindo em 3 vezes, ou 2 vezes a parte do livro. Então a terceira parte é o seguinte, depois dessas coisas, João disse, olhei, e eis somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi de trombeta, falou comigo, disse, sobe aqui, e eu mostrarei as coisas que breve vão de acontecer. A parte futura, do capítulo 4 até o capítulo 22, correlaciona a igreja sobre as coisas futuras, ok? Mas onde está a igreja, Ubirajá, do capítulo 4 ao capítulo 19? Bem, resposta logo rápida. Estará na glória eterna com Cristo Jesus. Ok? Rapidinho para a gente entender isso aqui.
contém uma introdução, ou seja, a parte futura do capítulo 4 ao capítulo 22, contém uma introdução que revela o trono de Deus, o trono do Pai, nos céus, e mostra Jesus Cristo assumindo a responsabilidade de abrir o livro que estava fechado, do capítulo 5. Eu não sei se vocês assistiram uma live que eu fiz aqui, mas eu fiz uma live sobre teologia do trono, que eu gravei há muito tempo atrás para um curso de teologia em Santa Catarina, que eu chamei o capítulo 5, chamado de Teologia do Trono. Então, a partir desse momento, a seguir, são descritas 3 séries de juízo, que eu falei já em uma live aqui, selos, trombetas e taças. Segue ele o juízo contra a Babilônia, a segunda vinda de Cristo à terra e finalmente descrita o reino milenial, o juízo do trono branco, o juízo final e o estado intermediário, o estado eterno, encerrando a revelação profética do capítulo 20 ao 22. Então, a típica interpretação futurista do livro sustenta que os capítulos 4 a 19, repito, a típica interpretação do livro defende categoricamente futurística do livro, sustenta os capítulos 4 ao capítulo de número 19. Ele descreve o que ocorrerá nos 7 anos que precedem imediatamente a segunda vinda de Cristo. Os defensores coerentes, da segunda vinda de Cristo, ou chamada coerentes dos pré-milenismos, sustenta que essa posição, independente de sua opinião pessoal quanto ao arrebatamento da igreja. Somente, gente, isso aqui é muito interessante, somente aqueles que defendem o arrebatamento pré-tribulacional ou arrebatamento anterior à 70ª semana de Daniel ou à grande tribulação, no entanto, defendem a ausência da verdadeira igreja da terra durante 7 anos de tribulação. Que provas podemos encontrar, o Birajara? Então, qual é a prova que você tem, que eu posso encontrar na Bíblia, do capítulo 4, 19, a ausência da igreja, para demonstrar que a igreja está no céu enquanto o acontecimento descrito nesses capítulos ocorre na terra? Então vamos observar. Primeiro, a menção da palavra igreja. A menção da palavra igreja. Grave isso aqui. A menção da palavra igreja. O termo igreja ou igrejas no plural, tão proeminente nos capítulos 1 a 3, que você vai encontrar Jesus falando as 7 igrejas da Ásia, capítulo 2 e 3, falando de cada uma delas, certo? Os termos igreja ou igreja são proeminentes do capítulo 1 ao capítulo 3. E não volta mais a aparecer no livro até o último capítulo de 19. Ok? E não aparece até o último capítulo. Ou seja, presta atenção que é muito interessante. O singular igreja e o plural igrejas ocorrem totalmente 19 vezes no primeiro capítulo. Nos primeiros 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aparece a palavra igreja ou igrejas 19 vezes, tá certo? E 2 vezes aparece ela no contexto geral das igrejas ou igrejas. O termo igreja no grego é eclésia. Eclésia significa um grupo convocado ou chamados para fora, tá bom? Roger está a localização da igreja de Patmos, deixa eu ver o que ele colocou aqui. Localização da ilha de Patmos é próximo ao Mar Egeu. Isso, é no Mar Egeu mesmo, viu, Roger? Fica a mais ou menos 68 quilômetros de Éfeso, na Ásia Menor. Fica a rochosa ilha de Patmos, que hoje é chamada de Palmosa, certo? É uma ilha de rochas de pedra. Foi boa a pergunta de Roger. De rochas de pedra, que era exilado prisioneiros para aquela ilha, que trabalhava no trabalhar das pedras para a construção de estradas de Roma. Estrada dos imperadores da época, era como se fosse um presídio de segurança máxima, que lá os presos trabalhavam para a construção disso aqui, ok? Voltando para o assunto, o termo eclésia, chamados para fora, tem 2 usos principais no Novo Testamento. Pode ser usado para indicar o corpo de Cristo, que ele é identificado e que ele está edificando nesta era, ou seja, Mateus 16, 18, Jesus diz que o quê? As portas da igreja não prevalecerão contra a minha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, tá certo? Esse corpo é composto de judeus e gentios crentes. A formação da igreja. Escuta isso aqui, gente. A igreja é formada de 2 grupos de pessoas, gentios e judeus convertidos. Tanto gentios e judeus que se convertem a Cristo e tornam-se igreja, tá certo? Igreja. Voltando a outro assunto interessante. Feitos um em Cristo.
O termo também pode ser usado para descrever uma congregação local de crentes. E nesse segundo sentido, é utilizado em Apocalipse, quando Jesus manda para as 7 igrejas que estão na Ásia, é sentido de local, ou seja, congregação de Éfeso, Esmina, Sardes, Tiatira, Pérgamo e Laodiceia e outros também, ok? Há, no entanto, um estranho silêncio quando a igreja do capítulo de número 4 ao capítulo 19. Grave isso aqui, gente. Presta atenção. Há um instante, há um estranho silêncio quanto à igreja do capítulo 4 ao capítulo 19. O fato é especialmente notável quando contrasta essa ausência com a presença frequente dos 3 primeiros capítulos, aonde a Bíblia fala de igrejas presentes. Ou seja, do capítulo 4 ao capítulo 19, você não vai encontrar mais a palavra igreja, tá bom? Ok? Até aqui vocês entenderam, né? Então, por uma boa razão de nós compreendermos esta esfera ou este problema teológico que existe muito aqui, tá bom? Ok, vamos para cá. Uma boa razão para tal fenômeno é a ausência da verdadeira igreja e das verdadeiras igrejas evangélicas nos 7 anos que precedem a segunda vinda de Cristo. A igreja não é mencionada durante o juízo dos selos, trombetas e taças, porque a igreja não está na terra durante o derramamento desse juízo. Eu preciso falar sobre isso aqui, porque é muito importante, muitas pessoas perguntam. Uma demonstração, gente, um clássico ensino para vocês aqui. As frases, vezes repetida, diz às igrejas, do capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 29, capítulo 3, versículo 6, versículo 13, versículo 22, fica notório, certo? Que trata da ausência de uma demonstração semelhante. Eu vou explicar para vocês aqui. Todas as cartas, as 7 igrejas terminam com essa demonstração feita por Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá certo? Com plural. Então, cada indivíduo, em cada uma das igrejas que devia ouvir a palavra de Deus e aplicar a verdade que Cristo anuncia a cada uma dessas igrejas. Por exemplo, um crente da igreja de Éfeso poderia ser beneficiado espiritualmente do que esse Salvador dissera à igreja de Pérgamo ou a de Filadélfia, por exemplo. Satanás, a besta e o falso profeta são os 3 inimigos de Deus e desse povo durante os 7 anos de tribulação. A besta, símbolo do ditador político-militar dos últimos dias, reinará por 42 meses ou 1260 dias, a segunda metade dos 7 anos, e João resiste à seguinte verdade a respeito dele: adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. A essa altura, João resiste a mais uma demonstração. Ele diz: se alguém tem ouvidos, ouça, ponto. Não há qualquer menção sobre dizer as igrejas. Uma expressão repetida 7 vezes nas 7 cartas, se as igrejas previamente mencionadas em Apocalipse 1 e 3, de 1 ao capítulo 3, estivessem presentes naquele período de 7 anos, para enfrentar a ira da besta, porque naquele período de 7 anos, eles iriam enfrentar a ira dela. Observe isso aqui, gente, vou explicar. Se você pegar o capítulo de número 13 e versículo de número 9 de Apocalipse, está escrito assim, capítulo 13 e versículo de número 9. É isso? Deixa eu ver aqui. Versículo de número 9. Deixa eu ver. Versículo de número 9. Diz 13 e 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Observe que depois da vírgula ele não diz, ou melhor, se alguém tem ouvidos, vírgula, diz às igrejas. Não tem mais diz às igrejas. Diz o seguinte: ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro e começa a falar. O que o texto está mostrando para a gente aqui, gente? É o seguinte: a ausência da igreja aqui na terra no período da grande tribulação. E aqui é uma observação que eu preciso fazer. Uma grande observação, na verdade. Estivesse presente nesse período, então ele seria alvo do inimigo chamado a besta, ou anticristo. Então há referência aos santos do contexto de admoestar. Tais santos, todavia, são aqueles que serão salvos durante os 7 anos de seguinte, chamados de tribulação, ao arrebatamento da igreja para o céu. Ok? Explicando essa parte, a gente volta para lhe perguntar: a esposa do Cordeiro.
A igreja, como unidade, como corpo, não aparece depois do capítulo 1 ao capítulo 3, até que seja apresentado no temática das bodas do Cordeiro. Observe, gente, a palavra igreja aparece até o capítulo 3, e só vai aparecer depois, a noiva do Cordeiro, só aparece no capítulo 19, versículo 7, quando é chamada para as bodas do Cordeiro. Ou seja, a igreja já está dentro do céu, a igreja já está no cenário do céu. É tanto que no capítulo 19, versículo 11, olhe bem, capítulo 19, versículo 11, a igreja desce com Cristo para estabelecer o reino milenial. Ou seja, a igreja está onde? No céu. Porque a igreja está no céu, porque ela já foi arrebatada. Ok? Olha o que diz o texto, versículo 7. Alegremos, exultemos e demos glória, porque já são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa se aprontou e já se ataviou, pois já lhe foi dado vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça do santo. A igreja é chamada de esposa, Guiner, de Cristo, ou seja, Guiner significa no grego esposa de Cristo. Paulo usou a metáfora do marido e da esposa para descrever o relacionamento entre Jesus e a igreja em Efésios 5:22. A esposa de Jesus, que é a igreja, é vista como uma unidade definida, completa nos céus, mesmo antes da segunda vinda de Cristo à terra. Não faz sentido ter uma parte da esposa no céu e outra parte aqui na terra, gente. A esposa do Cordeiro também é recompensada antes da segunda vinda, ou seja, de Cristo na terra, falando da revelação, do final da grande tribulação, quando Cristo desce para estabelecer o reino milenial. Ela já se vestiu e já recebeu o galardão. No entanto, nenhum crente merece qualquer recompensa por aquilo que fez pelo Senhor. A concessão de galardões por Deus também é uma expressão de sua graça redentora, e assim diz, pois lhe foi dada vestir de linho finíssimo. Ok? Partindo desse princípio, vem a outra pergunta que é fácil de responder para vocês já aqui. Apocalipse 3. Isso, pastor. Escuta, gente. Eu disse essa semana passada, isso aqui eu escrevi no meu livro. O pastor Fábio Almerindo, que é o pastor de Santa Catarina, em Criciúma, ele tem meu livro, ele sabe onde é que eu estou pisando aqui. Olha para cá. No capítulo de número 5 e o capítulo número 4, capítulo 5 de Apocalipse, lembre-se bem, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, você vai encontrar justamente agora a visão do trono, chamada de teologia do trono, ok? E você vai encontrar nesses dois capítulos, as palavras tronos diversas vezes, a palavra trono diversas vezes. E uma observação que eu preciso falar com vocês aqui, você vai ver 24 anciãos sentados em 24 tronos com 24 coroas. Olha o que aqui diz o capítulo de número 5, versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, cada um deles com harpas e taças cheias de ouro e incenso. E aí começaram a cantar. Lembrando, gente, anjos não recebem título de ancião. A palavra ancião no grego é presbíteros. A expressão presbítero é usada, eu até falei isso numa live passada. A expressão presbítero é para alguém que recebe esse título, a um presbítero, a um homem que tem a capacidade de instruir os mais novos. São pessoas que têm mais maturidade, que têm mais conhecimento, que têm mais vivência de vida, o chamado de envelhecimento, tá certo? Um ancião é alguém que é mais velho, que tem mais experiência, mais bagagem para ensinar os mais novos. Primeiro, anjo não envelhece. Anjos não envelhecem. Anjos nasceram tudo no mesmo dia. Vocês são seres criados, são seres espirituais que não envelhecem nem morrem. Segundo, anjos não sentem trono. Jesus disse, aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Ok? Palavra de Jesus. Quem vencer sentará comigo no meu trono. Para a igreja de Laodiceia. Se lembra? Ao que vencer, versículo 21 do capítulo 3, ao vencedor, darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no meu trono, pertinho do meu Pai. Observe. Segundo, anjos não sentem trono, quem sente trono é quem reina é a igreja que senta no trono. Segundo, ancião é título para homem, não para anjo. Terceiro, coroa, anjo não recebe coroa, quem recebe coroa é a igreja. No meu livro eu escrevi sobre isso. Várias vezes a palavra coroa. E olha só quem entrou aqui, gente. Pastor Jeremias Santo.
Gente, é muita honra para mim. O pastor Jeremias entrou aqui. Quem quiser seguir o pastor Jeremias, segue lá. Gente, as lives desse homem é maravilhosa. Grande pregador, eu tenho conhecido o seu trabalho. Não conheço pessoalmente, mas conheci seu trabalho. Estou mudando de assunto, porque preciso dar honra aqui ao homem de Deus. As lives dele sobre o Antigo Testamento é fantástica. Vai lá, que você será bem assistido pelas lives deles, que são fantásticas. O canal dele é muito bom. Obrigado, pastor Jeremias, por estar aqui conosco rapidinho. Uma outra observação, gente. Títulos. A Bíblia diz que esses anjos, ou melhor, esses anciãos, esses anciãos, eles têm como função adorar o Senhor. E se você prestar atenção na sua adoração, pastor e reverendo Thomas Ace, que escreveu esse livro aqui, que é um dos mais notáveis livros, Quando a Trombeta Soar, ele escreveu sobre a sua narrativa sobre o capítulo número 4, capítulo 5 de Apocalipse, quando ele fala justamente onde a igreja está a partir do capítulo número 4 a 19. E Thomas Ace, ele diz o seguinte, que a igreja já está na eternidade com Cristo, e do capítulo de número 24, diz a Bíblia que ele foi e se sentou com ele no seu trono. Está aqui até o capítulo, a página que eu estava lendo agora para vocês aqui de Apocalipse. Então, respondendo a pergunta, aonde a igreja estará, Ubirajara? A igreja estará na eternidade. Lembrando, do capítulo 4 a capítulo 19, pastor Antônio Gilberto, pastor Claudinor Correia de Andrade, pastor Jeremias do Couto, pastor Valdir Bícego, pastor Linaldo Renovato e o pastor reverendo Napoleão Falcão. Todos esses têm a mesma linha de raciocínio e eu posso afirmar, além deles, tem os mais principais teólogos e escatólogos do mundo, que é justamente o Thomas Ace e o Timothy Damon, que são autores do livro Quando a Trombeta Soar, que é considerado a mente mais brilhante da escatologia bíblica da América do Norte. Ou seja, todos eles afirmam categoricamente que a igreja é uma representação dos 24 anciãos na eternidade. Pastor Ciro Sansibori, escrevendo sobre erros da escatologia bíblica, sobre pregadores que pregam aquilo errado, ele cita esse texto baseado sobre fontes de informação sobre os 10 livros principais da escatologia bíblica das academias britânicas. E entre eles ele cita esse livro aqui, que é falando sobre a abordagem sobre a igreja. A igreja estará na glória, representando essa simbologia dos 24 anciãos, representa a igreja glorificada na eternidade. Amém? Amém, gente? Então, como ninguém colocou perguntas na caixinha de pergunta, e eu disse que essa live seria uma live mais de perguntas, eu já respondi a primeira, que foi muito longa a resposta. A Misadai acabou de entrar, o pastor Jeremias, o Ricardo Salcedo. Gente, obrigado. Uma outra pergunta que me fizeram foi, Ubirajara, dá para você explicar um breve comentário sobre o terceiro templo? Gente, quem está aqui é o pastor Jeremias. Ele é um mestre nessa área de história, fantástico. E eu escrevi só um pouquinho aqui porque eu tenho muita narrativa. Primeiro, quem quiser saber sobre o terceiro templo de Israel, acerca da construção do terceiro templo, sobre algumas informações sobre a construção do terceiro templo, pertinho do Domo da Rocha, eu passo esse crédito ao canal de Aline, Israel com Aline. Quem quiser lá, vai no YouTube e procura o canal Israel com a Aline, Israel com a Aline, e lá você vai encontrar uma live muito boa dela sobre o terceiro templo que vai ser construído, ok? E aí eu preciso caminhar com você pelo menos nessa passagem profética. Veja bem, o terceiro templo de Jerusalém, ou o terceiro templo de Israel, será construído, sim. E eu preciso passar alguma informação que eu coloquei no meu livro sobre isso aqui. A palavra templo, no latim é templos, lugar dedicado ao culto divino. Todo mundo sabe disso aqui. Em Jerusalém, o santo templo veio substituir o tabernáculo. É fato, isso aqui é fato, ok? Como o templo tinha várias finalidades, e eu preciso citar pelo menos 3 finalidades para fazer conclusão a esse método raciocínio do terceiro templo. Primeiro, qual era a primeira finalidade do templo? Servir de memorial ao nome de Deus. Segundo, manter a nação hebreia em torno do nome de Jeová ou Yahvé. Terceiro, é preservar o sentido sacrificial e sacerdote da tribo de Levi, que tinha como principal missão interceder pelos filhos de Jacó. Acima de tudo, os israelitas deveriam ter sempre na mente
ou ter sempre em mente, na verdade é sempre em mente mesmo, né? Que o Senhor do templo era mais importante que o templo do Senhor. Ou seja, Deus era mais importante do que o próprio templo. Se lembra, você pega a 2 Crônicas 17, o próprio Davi, ele sai do seu palácio de cedro e diz, por que eu estou morando em palácio de cedro enquanto Deus está na tenda? A preocupação dele é que a arca estava na tenda. Então essa era a finalidade. Então primeiro, o primeiro templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi, e é uma expressão de 2 Crônica 17, quando Davi disse, precisamos construir um templo. Aí Deus usou o profeta e chegou para Davi e disse, você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é o seu filho. Eu vou até pegar o texto aqui, 2 Crônicas, capítulo de número 17. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar. Na verdade, 1 Crônica, gente. 1 Crônicas, capítulo 17, Davi disse o seguinte, vai e diga a Davi, meu servo, assim Davi está dizendo, então Natan disse a Davi, faça tudo que estiver em seu coração, porque Deus está contigo. O versículo anterior, Davi disse o seguinte, aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natan, eis que estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natan disse, faça o que você quiser no seu coração, porque Deus está com você. Porém, na mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, vai e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você que edificará um templo para a minha habitação. Ou seja, Davi não teve o direito de construir, agora quem teve o direito de construir era o seu filho Salomão. Então Salomão constrói o primeiro templo, que foi destruído pelos babilônicos. O segundo templo, construído por Herodes, o Grande, na época de Jesus, do primeiro século. Ou seja, quase do primeiro século, né? Assim, vamos supor, primeiro século. Destruído pelos romanos. E aí você vai entender tudo isso sobre o circo arqueológico de David Center, onde ele cita isso aqui. Instituto do Templo, você vai encontrar isso também sobre essa referência. E aí outras coisas, porque a finalidade do terceiro templo, ou seja, qual é a finalidade do Instituto do Templo em Israel hoje? Quem aqui foi em Israel já, ok? Eu não tive o privilégio ainda de ir, mas eu tenho um sonho de ir. Quem for hoje em Israel e quem já foi em Israel, que você entrar no Instituto do Templo, que você entrar, você vai ver que todos os utensílios para o terceiro templo já estão feitos. As vestes sacerdotais, a mesa, os candelabros que está na praça principal, né, o candelabro de ouro, numa vitrine fechada lá no templo, tudinho. Tem a questão da pia, tudo está preparado no Instituto do Templo, com exceção da Arca da Aliança, que ninguém sabe onde é que está. Porém, o que disse o arqueólogo David Center? David Center, que fez pesquisas arqueológicas, ele disse que todo este embaralhado de informação profética culmina para a terceira construção do templo, que vai ser construída. Então o que acontece? Se você for no Instituto do Templo em Jerusalém, lugar que guarda o memorial desse lugar sagrado para os judeus, no Instituto do Templo você vai encontrar todas as informações que temos sobre a construção do terceiro templo. Eles também são responsáveis para nos preparar todos os móveis e objetos e o terceiro templo que virá. Todos os objetos são feitos com especificações bíblicas, material, tamanho, peso e tudo. Então você precisa fazer uma viagem sobre isso. O que você faz? Você entra no canal de Aline e você vai assistir uma live sobre o terceiro templo, onde ela entra com você no templo e vai mostrar que todos os utensílios já estão preparados para a construção do terceiro templo, tá certo? Uma outra observação. O primeiro templo era chamado de Casa Santificada. Uma observação. No hebraico é chamado, eu vou tentar falar, não sei falar muito hebraico, certo? Bet Hamid Dibak, que significa Casa Santificada. Era uma série de construções localizadas no Monte do Templo da cidade velha de Jerusalém, atual local do Domo da Rocha, que hoje é a mesquita, que vocês conhecem por as fotos que tem sobre a mesquita do Domo da Rocha. E da mesquita de Al-Qaeda, né, que todo mundo chama o Domo da Rocha. Então, destruída na terceira deportação, destruída na terceira deportação pelos babilônicos, em 586 a.C., então o tabernáculo foi o primeiro templo, em 1 Crônicas 17, que eu citei para vocês agora e li. Era chamado de Templo do Senhor e era móvel, ou seja, saía daqui, ia para outro local e era designado pelos homens e mulheres que estavam lá, que eram levados, aonde acompanhava o povo hebreu, a tenda era móvel, era levado. O segundo templo, chamado de Bet Hamidibá ou
Hamit dos Hazen. É uma palavra difícil. Eu acho que eu errei tudo, gente, mas pelo menos vocês vão entender. Bet é casa. Bet é casa. Você vai chamar Betsaida. Aí Betânia. Betfager. Qualquer expressão Bet é casa, certo? Bet Hamit dos Hazen. Agora acertei, tá certo? Que é chamado o segundo templo. Após o regresso de Jerusalém, pós-cativeiro, no mesmo local do Templo de Salomão, destruído no ano 70 pelo imperador romano Tito, tá certo? O general Tito, com a derrota com a grande derrota que aconteceu, a revolta judaica contra o domínio romano em 70. E aí acontece o grande feito sobre a construção. Então, até hoje, os judeus que voltaram da diáspora para Jerusalém, em setembro de 47, quando houve a primeira reunião para aproveitar o momento no Concílio Geral Mundial para chegar para o retorno de os judeus para sua terra, em 48, 14 de maio de 48, que fez 75 anos agora, Israel voltou para sua terra, a figueira floresceu. Eu já disse em várias lives aqui, gente, Israel precisava de 3 figuras de árvore, a videira, a oliveira e a figueira, que representa a restauração espiritual, a restauração religiosa, ou a espiritual, a restauração cultural e a nacional. Israel começou a ser desenvolvido em 48, quando voltaram os judeus que estão voltando ainda a Jerusalém. E Jerusalém agora, ou Israel, do tamanho do estado de Sergipe, é uma potência pequenininha, mas forte e rica, que nenhuma nação do mundo consegue destruir, porque eles são um povo reservado por Deus pela uma promessa. Então os judeus voltaram para a diáspora e aconteceu que a figueira floresceu. E durante esse chamado 75 anos que aconteceu, que Israel se tornou Estado, por Oswaldo Aranha, quando assinou um brasileiro, acontece que nesse período de 75 anos, Israel vem sendo um relógio da escatologia. Israel, desde 48, que Israel tenta construir o seu templo e não consegue. Só agora, em 2019 para 2020, foi que um rabino, junto com a equipe de ortodoxos judeus, se reuniram e pediram ao primeiro-ministro, que era um Benjamin Netanyahu, que todo mundo conhece, pediram a ele para forçar justamente o governo israelita para a liberação para a construção do terceiro templo. Já foi dado o local, já tem os utensílios, já tem o dinheiro para construir, só está faltando a ordem do primeiro-ministro para começar a construir o terceiro templo. E aí você assiste a live de Aline, você vai encontrar essa informação. E aí outra informação muito interessante. O terceiro templo faz parte de uma profecia bíblica. E esta profecia bíblica será justamente concluída quando a igreja for arrebatada. Uma outra observação. Capítulo 47 de Ezequiel se cumpriu o ano passado. E eu acho que você já deve ter visto na internet, quando o Mar Morto começou a brotar bolônios, buracos, crateras e águas potáveis saindo debaixo da terra, tornando águas doces, onde tinha peixes, e começou a nascer árvores num local onde não nasceria. O Mar Morto é conhecido como um mar que tem muito sal, que não tem embarcação, que não tem pesca, porque não tem peixe, é considerado um Mar Morto. Porém, a profecia de Ezequiel 47 diz que naqueles últimos dias brotará água doce, terá peixes em abundância e nascerão árvores. Ezequiel capítulo 47, quando volta do rio, depois que mediu, e que chegou nas margens do rio, ele encontrou justamente na visão dele, ele encontrou árvores, peixes, abundantes peixes e águas doces. E o que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo essa profecia, cumprindo-se o modelo do relógio de escatologia, anunciando que Jesus está voltando. E eu concluo dizendo para vocês aqui, gente, não tem mais como tardar. Cristo está voltando. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento, a qualquer segundo. Daqui a pouco vai acontecer o arrebatamento da igreja. E eu e você que estamos aqui, seremos participantes desse dia. Então eu respondi nessa live 2 perguntas. Onde estará a igreja do capítulo 4, 19? Estará no céu de glória, gozando das delícias. E o terceiro templo é uma construção baseada em uma informação teológica e profética para que conclua justamente o retorno de Cristo na segunda vinda dele, na segunda etapa, quando ele vier para estabelecer o reino milenial e reinar dentro de Jerusalém para todas as nações no milênio, tá bom? Tem uma outra informação, mas eu vou deixar para a próxima live com você. Se alguém tem alguma pergunta, pode deixar aqui. Quem poderia ser as 2 testemunhas? Diego. Essa aqui é boa, Diego.
Deixa eu responder essa de Diego aqui, que é bem rapidinho, tá bom? Deixa eu só ver aqui, teve uma pergunta em cima aqui. Deixa eu ver aqui. Meu pastor, Paulo César acabou de entrar. A igreja está aqui. A igreja aparece no capítulo 19 nas bodas do Cordeiro. Isso, meu pastor. Tem uma pergunta aqui bem interessante, mas fugiu. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, gente. Por favor, me espera aí. Júnior. Vamos lá, ok? Eu acho que quem perguntou... Deixa eu ver quem foi que me perguntou. Meu Deus, fugiu da pergunta aqui, gente. As duas testemunhas. Diego Gomes pergunta, quem poderia ser as duas testemunhas? Eu escrevi isso no meu livro. Veja bem, gente. Essa é a única pergunta que não tem nenhum problema eu responder meu posicionamento, o pastor Carlos Cardoso responder dele, o pastor Napoleão responder de uma forma, tudo. É mais uma crença ou uma suposição ou uma especulação baseada em informação. Veja bem. Existem 3 correntes. A primeira corrente defende que será Moisés e Elias, porque representa a graça e os profetas, ou a lei e os profetas, e apareceram na transfiguração com Cristo, ok? Eles dizem que esses 2 representantes, junto com Jesus, representam. Lembre bem, Jesus representa a graça, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, tá certo? Então muitos acreditam que seja Moisés e Elias, por causa dos sinais que aparecem no capítulo 11 de Apocalipse, que um vai ter poder para transformar a água em sangue e o outro poder de descer fogo do céu. Foi sinais que aconteceram no seu ministério, ok? Tudo bem, não tem um problema se você acreditar nisso aqui não. A outra corrente teológica acredita que será Elias e Enoque. Por quê? Porque não morreram. Foram arrebatados, a ser transladados, que é uma figura da igreja sendo arrebatada. Elias foi arrebatada antes de ver a corrupção dentro de Israel. E Enoque foi justamente antes de ver a corrupção antediluviana, quando Deus destruiu depois a questão dos dilúvios, tá bom? Então acontece, essas duas linhas de pensamento são linhas interpretativas. Lembra disso aqui, gente. A Bíblia tem inspiração, revelação, interpretação. E a gente pode usar a especulação. Mas cuidado, a especulação é parte do princípio do que você acredita. Ou seja, tem que ter base bíblica para que você possa informar os ouvintes, ao seu público, que aquilo que você está falando é uma verdade bíblica e não partindo do princípio do que você acredita. Ok? Outra corrente é a que eu seguro, que nem sei se é Elias, nem sei se é Enoque, nem sei se é Moisés. Aonde a Bíblia silencia, eu me encalo. Se a Bíblia diz que esses homens ou essas figuras do capítulo 11, a Bíblia mostra somente o seguinte, capítulo 11, que essas duas testemunhas diz, foi dado um caniço semelhante à vara e também medir, levantar Sião e vão medir tal, mas dei. Aí tá aqui, versículo 2, versículo de número 3. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetize durante 1260 dias, ou seja, 42 meses ou 3 anos e meio. Serão vestidos de pano de saco, que é uma figura dos judeus e não da igreja. Viu? Aí é para definir a questão da igreja. São essas duas oliveiras, eles chamam de oliveira e 2 candeeiros, 2 candelabros, que estão em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretender causar dano, tal, aí tem toda a figura. Eles terão autoridade para que profetize, tem autoridade também sobre as águas para transformar em sangue, por isso que acredito que sejam Moisés e Elias. Verso 7. Quando tiver então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo para a guerra contra ela, e a besta vencerá e matará a testemunha. Elas morrerão, ficarão na praça de Jerusalém por 3 dias, depois uma voz sobe do céu e sobe cá, e eles ressuscitam, e haverá justamente agora um temor e adoração a Deus. Porém, a Bíblia no versículo 3 até o versículo número 14, você não vê nenhuma vez falando que Elias, Enoque e Moisés. Apenas fala que serão 2 testemunhas. Então, onde a Bíblia silencia, eu me calo. Se a Bíblia não diz que Elias, Enoque e Moisés, então eu prefiro dizer o seguinte, quem são 2 testemunhas? Serão 2 homens, ou 2 mulheres, ou um casal, ou um grupo, mas que será usado por Deus nesse período. Porque eu não posso primar aquilo que a Bíblia silenciou para mim, tá bom? Eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada, que me diz que eles são 2 testemunhas. Ok? Gente querida, quero agradecer
a vocês que entraram agora. Não deu tempo de falar com vocês todos, mas era só para falar uma live sobre a questão das suas testemunhas. Gente, querido, quem me segue no Instagram, por favor, gente, vai lá no link da bio do Instagram, clica lá, entra no grupo do WhatsApp VIP, porque lá vocês vão saber tudo sobre as lives, sobre um projeto que a gente tem no futuro aí, muito lindo, que eu não posso passar para você, mas vocês vão amar, tá certo? Nós estamos preparando um material muito bom para você, e vocês vão amar em Cristo Jesus. Damião, Biri, me ajuda em oração para Deus levantar o meu ministério novamente para te louvar. Vamos orar, Damião. Vamos orar. Levanta-te, põe de pé, o Senhor falará contigo. Gente, um abraço. Avisando. Obrigado, Diego. Quarta-feira, amanhã não, quarta-feira, ao meio-dia, quem vai estar comigo em uma live, cantando, adorando e também trazendo seu testemunho, é o Stephenson Carlos, tá certo? O Stephenson Carlos estará conosco na quarta-feira, ministrando aqui na nossa live, tá bom? Porque será uma live de adoração ao nome do Senhor. Também eu me inscrevi, mas pela voz do Alto Samuel, tal. Certo, Damião, depois eu falo contigo sobre isso. Gente querida, Deus abençoe. Terça, quarta, quinta, sexta-feira, a nossa live de 21h30, eu vou falar sobre a grande tribulação. Eu vou falar sobre 7 anos de tribulação, quem é o falso profeta, quem é o anticristo, uma abordagem sobre o socioeconômico, o governo do anticristo no bloco das 10 nações. Eu vou trazer profecias sobre a questão da união do G20, a questão da cúpula, que o Papa se reuniu com as 3 maiores religiões do mundo, por que a ONU está tão preocupada com a América do Sul, por que a OTAN está agora crendo que haverá um líder mundial e já foi pedido pelos Estados Unidos também. Eu vou falar sobre coisas inéditas aqui e principalmente quem seria o personagem central da grande tribulação, que é o anticristo, certo? De onde ele virá, como será ele, o seu governo, será magnífico. Sábado está mais nós lá no Alto São Manuel, vai ser benção. Sábado? Jonatas, eu vou estar no Alto São Manuel. Eu acho que viu? Eu estou no Alto São Manuel, sábado, de 29. A gente se vê lá. Eu acho que é o mesmo que está falando aí. Gente querida, Deus abençoe vocês. Um abraço, boa noite para todos. Não esquece, se inscreve no nosso canal lá no Instagram, ou no YouTube, desculpa. No YouTube, tem várias mensagens das nossas lives lá. A live de hoje será salva no nosso canal e também no canal no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe. Pastor Ellison, meu amigo, um cheiro no coração para você, para Stephanie, para o Pedro, para a Antônia. Um abraço forte para vocês aí, tá bom? Deus abençoe, gente. Até mais.